Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de aprendizado, de muito conhecimento sobre as organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Nossos convidados educam informando e informam educando. E já tenho um pedido para te fazer. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você acredita que querem fazer esse país melhor, termos uma sociedade mais solidária, mais inclusiva, mais sustentável, com o apoio das organizações da sociedade civil. Vamos juntos, nós e você, fazermos uma corrente do bem. E hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber aqui no estúdio Daniela Grelan. E Daniela, primeira coisa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados é, por favor, se apresente para o nosso público. Então, quem é Daniela? Com prazer. Daniela Grelan, eu sou uma mineira apaixonada por comunicação, apaixonada também pelo terceiro setor. Eu acredito que o terceiro setor é uma área em que o nosso trabalho se torna a expressão dos nossos valores. A gente tem o privilégio de trabalhar com a tarefa de dar contorno concreto às nossas esperanças, contribuir para um mundo melhor para todos. Então, eu sou mãe de uma menina de 24 anos, a Júlia, e um menino de 17 anos, o Luí. Sou apaixonada pelo trabalho, pela comunicação, pela ideia de justamente do ativismo, compreendido como essa missão de dar consequência às nossas esperanças. E você está aqui representando um instituto que faz muito pela mulher brasileira, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Certamente. E a primeira vez que eu vim aqui, há alguns anos atrás, eu estava no Instituto Avon. E ainda estou, na verdade, com as mesmas causas. Mas nesse ínterim, a Avon, a empresa que fundou a Avon Foundation na década de 50, focada nas causas de interesse da mulher, foi adquirida no final de 2019 pela Natura. E hoje, há alguns meses atrás, mais especificamente em julho de 2024, o Instituto Avon foi incorporado pelo Instituto Natura e as causas de interesse da mulher permaneceram. Ou seja, hoje o Instituto Natura é um instituto com atuação em toda a América Latina e com 3 focos de atuação. Um deles é a melhoria da qualidade da educação pública, um foco na educação, mais especificamente na alfabetização na idade adequada e no fomento às escolas de ensino integral, no ensino médio. Além disso, o segundo pilar é justamente o pilar das causas da mulher, mais especificamente o acesso à saúde por meio da atenção ao câncer de mama e os direitos da mulher, ou seja, o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. E o terceiro pilar da atuação tem muito a ver com o negócio da Natura, que é levar essas causas para a consultora de beleza, que é ao mesmo tempo beneficiária dos nossos programas, dos nossos projetos, agente de transformação. Então a gente está falando de um universo de aproximadamente 2 milhões de mulheres, e são também as financiadoras do nosso trabalho por meio da venda dos produtos Crer para Ver. É muito interessante que vocês movimentam uma massa de pessoas com informação. E aí a minha dúvida, te ouvindo falar disso, é quais os principais benefícios que o Instituto causou e promoveu ao longo da sua existência? Nossa, o Instituto no Brasil completou 21 anos esse ano. E a gente se orgulha em dizer que algum de nossos projetos impactou diretamente a vida de mais de 5 milhões de mulheres, de diferentes maneiras. Se a gente olha para a causa da atenção ao câncer de mama, a gente está falando do acesso a um exame de mamografia ou de ultrassonografia por meio da doação de equipamentos e de carretas de rastreamento móvel mamográfico. E no tema da violência contra mulheres e meninas, por meio de alguns dos nossos projetos voltados ou para produção de informação de qualidade ou para frentes de conscientização, porque a gente sabe que a violência contra mulheres e meninas é perfeitamente evitável e para que isso aconteça a gente precisa trabalhar com a conscientização,
ou por meio de uma doação a alguma organização da sociedade civil focada nesse tema, ou por meio de um projeto autoral do próprio Instituto. E aqui eu destaco, só para citar um exemplo, o Programa Acolhe. O Programa Acolhe, que nasceu na época da pandemia, numa parceria entre o Instituto Avon, então, a Accor, a rede hoteleira, com o apoio do IDES, né, o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, nós criamos um fundo para ajudar as mulheres que estavam passando por uma situação de violência doméstica e familiar naquele período de confinamento, né, de isolamento social. Nós criamos, portanto, um programa que oferece à rede pública assistências complementares para que ela possa oferecer a essa mulher, se necessário, assistência psicológica, assistência jurídica especializada, assistência social também, e o que tem tido uma demanda bem grande, um acolhimento temporário em uma propriedade hoteleira para que ela, durante um período limitado, mas que dá tempo para essa mulher se reorganizar, se reconectar com a sua rede de apoio e recomeçar. Quais são os impactos que você vê ou algumas histórias que chegam até você desse projeto? Nossa, a gente tem histórias absolutamente impactantes, realmente. Eu me lembro de uma das beneficiárias, uma menina trabalhadora, jovem, mãe de uma criança com autismo e vivendo uma situação de violência doméstica e familiar que já se traduzia em ameaças de morte. E algo que a gente precisa entender, é importante levar a sério esses episódios, é importante levar a sério essas ameaças, elas normalmente são parte do que a gente chama um ciclo de violência, que na verdade é uma espiral de violência que precisa ser interrompida, sob pena de colocar a mulher diante de uma situação que ameaça a própria vida. Pois bem, essa jovem profissional estava no trabalho e uma colega a ouviu receber ameaças, né? Ela ali lidando com ameaças à própria integridade física. E essa colega falou do programa Acolhe. Essa jovem mãe entrou em contato com o programa porque ela não tinha parentes em São Paulo. Ela tinha uma criança com necessidades especiais e ela realmente precisava de um tempo para se organizar. E ela foi acolhida com todo o carinho, com o acompanhamento permanente, com todos os protocolos que a gente criou para que essa mulher se sinta valorizada, acolhida, que ela se lembre de que a vida dela vale a pena, de que a vida dela é preciosa e de que ela não está sozinha, o que é mais importante. E isso foi absolutamente transformador, porque foi o tempo que ela precisava para se reconectar com a família em outro município e recomeçar. Tem uma história também interessante. Nesse programa Acolhe, e isso é um aprendizado muito importante para o Instituto Avon, a gente descobriu que tão importante quanto formatar programas que ofereçam assistências muito necessárias, que são complementares ao que a rede pública pode oferecer, tão importante como criar essa solução é organizar a demanda, digamos assim. Ter os contatos necessários com a rede pública para que eles conheçam o programa e saibam acioná-lo. E isso deu origem a um esforço que nós fizemos de ir criando acordos de colaboração com as redes públicas de diferentes estados do Brasil. Hoje estamos em 23 estados, para que a rede de proteção possa acionar o programa. E foi interessante, porque à medida que a gente foi ampliando essa cobertura territorial de alcance do programa Acolhe, mais histórias de impacto se tornaram possíveis. Eu vou te contar uma. Fomos acionados pela rede de proteção do Rio Grande do Sul, uma mulher em situação de cárcere privado, com 2 crianças, precisava sair do estado para se reconectar com a família dela, que estava no Sudeste. E ela não tinha meios para isso. E o Estado conseguia ajudar em alguma coisa, transporte, mas ela precisava se hospedar em algum lugar nesse deslocamento de volta para o estado de origem.
Pois bem, essa mulher foi sendo acompanhada pelo programa Acolhe, hospedada em diferentes cidades ao longo do caminho, com assistência psicológica para as crianças, assistência social para essa mãe, até que ela chegou na cidade da mãe dela. E a mãe dela só nos revelou no final, era uma representante Avon há muitos anos, ou seja, sem saber, o trabalho dela financiou o programa social que resgatou a filha e os netos. Então, assim, são histórias muito maravilhosas e que nos enchem de ânimo e nos lembram de que esse trabalho vale a pena, de que ele é transformador. A gente sempre busca no nosso trabalho ter escala e sustentabilidade. E isso é muito importante, é fundamental. Mas é importante também nunca perder de vista que quando uma vida sequer é salva, isso já dá sentido a tudo mais que a gente faz. Com certeza, com certeza. E acho que não apenas uma, mas várias vidas são salvas diariamente. Né? Exatamente, porque quando a gente fala da vida da mulher, a gente está falando da vida de uma família, né? A mulher tem esse papel central na formação dos filhos, na sociedade de uma forma geral. A mulher é a principal figura no que a gente chama a economia do cuidado. Nem sempre reconhecida, nem sempre remunerada, nem sempre valorizada por isso, mas ela é uma figura central, que precisa ser reconhecida, que precisa ser remunerada adequadamente, mas ela tem esse papel. E quando a gente... por isso é muito fácil compreender, né, que quando se investe na mulher, a gente está investindo em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque a saúde, a integridade física, emocional, a defesa dos direitos da mulher são habilitadores para todas as causas sociais. É uma causa não fácil, mas desafiante. Muito. É muito desafiadora, porque vamos começar com um aspecto muito prático. O investimento social privado na mulher, ele é preterido muito frequentemente. As causas de interesse urgente para a mulher, como a atenção ao câncer de mama, o enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas, não é beneficiada de forma sistemática por um grande volume de investimento social privado e, aliás, também não com investimento público, muitas vezes. Então, a mulher acaba sendo preterida, digamos assim, no investimento social privado, no investimento público. E, muitas vezes, os temas de interesse da mulher são alvo de disputas, de descredibilização, e, às vezes, até de polarização, por incrível que pareça. Na atenção ao câncer de mama, isso é menos problemático, porque, por exemplo, nesses anos que eu tenho trabalhado nessa causa, dificilmente eu vejo alguém que se oponha, por exemplo, a que as mulheres... que se oponha publicamente, claramente, ao chamado para que as mulheres façam seus exames, né? Por exemplo, no Outubro Rosa. Isso não acontece muito no espaço público, acontece, no entanto, no espaço privado, né? Imagina aquele marido ou companheiro ciumento que, de fato, proíbe a mulher de ir ao ginecologista, à ginecologista e fazer os seus exames. Isso é criminoso, na verdade, tem efeitos podem impedir que a mulher tenha um diagnóstico no momento oportuno e, portanto, tenha acesso a um tratamento e um desfecho positivo na hipótese de um câncer de mama. Então, é uma causa desafiadora por isso. Ela é frequentemente preterida. No tema, no debate público, ela, às vezes, é alvo de disputa ideológica. Então, assim, é um tema que precisa constantemente de um esforço de conscientização. E eu vou te dar outro exemplo, Débora. Assim, às vezes as pessoas perguntam, apesar de todos esses esforços que vocês fazem, que o governo faz, que muitas comunidades de fé fazem, setores da sociedade fazem, ainda assim a violência contra as mulheres parece aumentar. As pessoas têm essa sensação. E essa sensação não é errada, essa sensação é verdadeira. Se você olhar os números da taxa de vitimização, que é
o percentual de mulheres que responde sim à pergunta: você passou por algum episódio de violência doméstica e familiar na sua vida? Ou você passou por algum episódio de violência doméstica e familiar nos últimos 12 meses? Essas taxas têm aumentado ao longo dos anos. E a taxa de feminicídio, que é a forma mais cruel, né, a forma fatal da violência de gênero, também, infelizmente, tem crescido ao longo dos anos. Podemos aqui discutir se o que tem crescido é a notificação ou o registro correto, é uma discussão válida, mas a verdade é, a gente não tem dados que nos permitam afirmar que a violência contra mulheres e meninas tem diminuído ao longo dos anos, como a gente deseja ver. E essa pergunta nos acompanha todos os dias. Por que isso? Como podemos mudar isso? E é bem provável que cada pessoa que nos ouve tenha uma hipótese diferente para explicar essa realidade. E toda reflexão nesse sentido é válida e bem-vinda. Mas uma hipótese que eu não consigo afastar de jeito nenhum é o que a gente poderia chamar de misoginia, ou ódio, ou desprezo à condição da mulher. E isso se manifesta por meio de várias expressões culturais. Se você parar para observar, olha o aumento da pornografia, olha o aumento da linguagem misógina em músicas. Quantas músicas, por exemplo, cantadas aí em festas, sem que as pessoas sequer se parem para pensar no significado daquela letra, objetificam a mulher, desumanizam a mulher, e isso tudo vai criando uma dessensibilização em relação à importância da vida da mulher, à importância da vida humana. E isso, eu acredito, contribui largamente para que as violações aos direitos humanos continuem acontecendo e numa escala cada vez maior. Ou seja, se a gente quiser trabalhar as raízes ideológicas, as raízes culturais, os modelos mentais que sustentam esse problema tão complexo e tão onipresente na nossa experiência, a gente precisa trabalhar com a comunicação, e cada pessoa tem um papel nisso. Todas as pessoas. Ninguém precisa ser um especialista para ser capaz de ouvir uma mulher que está passando por uma situação de violência ou que apresenta sinais de estar passando por uma situação de violência. Uma mulher que mudou o seu comportamento, de repente passou a ficar isolada dos amigos, da família, está com sinais de depressão, sinais de perda de concentração. Será que essa mulher não está passando por uma situação? E aí o convite é que para cada um de nós, naquele ambiente que o seu papel é insubstituível, se prepare para fazer o que a gente chama de escuta humanizada, né? Ou uma escuta qualificada. E o que é uma escuta qualificada e por que ela é importante? A escuta é o melhor corolário, digamos assim, o melhor complemento daquele convite que a gente faz à mulher, que é: quebre o silêncio, fale sem medo. Toda vez que a gente fala para uma mulher que está vivendo uma situação de violência, fale sem medo, é importante que a gente esteja pronto a ouvir sem julgamento. Ouvir sem julgamento começa por ouvir sem tentar buscar justificativas, sem pular logo para os porquês, né? Mas por que você se viu nessa situação? Por que isso aconteceu? Como se a violência acontecesse por fatores sob controle da mulher. Se ela fosse capaz de controlar os fatores que, em última análise, resultam numa situação de violência, ora, essa violência não existiria, porque a violência, né, contra a mulher, por definição, é algo que a prejudica e que atropela a vontade dela. Por exemplo, um estupro é, por definição, uma relação de natureza sexual não consentida, né? Então, não há vontade, não se pode culpar uma mulher pelo estupro que ela sofreu, né? Então, tudo isso passa pela nossa capacidade de escutar. E a escuta tem um papel terapêutico muito importante, porque ela diz sem a necessidade de palavras, ela diz para a mulher que teve a coragem de pedir ajuda: eu te reconheço, eu te respeito, eu te acolho. E essa
essa mensagem dita pela escuta e não pelas palavras, ela em si já é um impulso para que a mulher percorra uma jornada de emancipação, que é o que a gente quer. E pode conectar essa mulher aos múltiplos equipamentos, serviços que existem para que ela seja apoiada e consiga percorrer essa jornada de emancipação. É isso que eu ia perguntar. A pessoa que está ouvindo essa mulher, qual ou quais as primeiras atitudes que ela tem de ter a partir dessa escuta? Em primeiro lugar, e eu volto a enfatizar, a escuta em si já faz muita coisa. Por exemplo, na nossa campanha de 2024, né, de conscientização, que foi feita no Agosto Lilás, que é o mês de celebração da Lei Maria da Penha, a gente diz vozes entrelaçadas. Quando se ouve uma mulher, cala-se a violência. Porque é isso, né? Ouvi-la e juntar a nossa voz à dela, esse entrelaçamento de vozes, de consciências, contribui para criarmos um ambiente em que a gente se encontra, um ambiente seguro, em que ela consegue recomeçar. Então, essa escuta já é super importante. E depois de muito escutar, sem julgar, é importante perguntar para a própria mulher como eu posso te ajudar. Porque lembra, escutar não é igual a resolver o problema conforme eu acho que é a melhor solução aplicável ao caso dela. Lembre-se que só ela sabe avaliar os riscos que ela corre, todas as implicações emocionais, financeiras, familiares, sociais, que fazem parte desse contexto que ela vive. Então, outro princípio muito importante é respeitar a autonomia da mulher. Só ela compreende a situação que ela vive e o nosso papel, depois de muito ouvir, é perguntar como eu posso te ajudar e lembrá-la que ela tem direitos perante a lei e esses direitos estão ali designados na Lei Maria da Penha, que é uma lei, importante lembrar, que tem um aspecto social muito importante. Ela tem aspectos voltados para a responsabilização dos agressores, é verdade, mas não menos importante. Ela tem uma série de mecanismos criados para a proteção integral da vida da mulher, que vão desde a educação até a medida protetiva de urgência, essa medida que tem a finalidade específica de proteger a vida da mulher, criando um afastamento obrigatório entre o agressor e essa mulher, que é portadora da medida protetiva de urgência, até as medidas né, que são acionáveis pelo sistema de justiça, né, todas elas. Então, conhecer também esses equipamentos públicos, e aí a gente está falando dos serviços de atendimento específico à mulher. Aqui em São Paulo estamos falando da Casa da Mulher Brasileira, estamos falando das delegacias especiais da mulher, estamos falando também dos serviços de saúde, que são uma porta de entrada importante para a mulher que sofreu, inclusive, violência física e precisa de cuidados médicos. Todos esses são equipamentos importantes e possíveis de ser acionados pela mulher. E eu diria também, eu falaria do papel central dos mecanismos de assistência social, porque são eles que têm esse papel de colocar a vítima no centro, elas têm essa competência de fazer a escuta qualificada e conectar essa mulher com as múltiplas políticas públicas que foram criadas justamente para acolhê-la nessa situação tão crítica. Nani, te ouvindo você falando da espiral da violência, lembrando de algumas também, algumas peças de comunicação que falam que um filho que numa família violenta pode reproduzir na sua própria família também essa violência quando ele crescer. É possível cortar esse ciclo? É perfeitamente possível. Como? É perfeitamente possível. O ser humano é tão fascinante em alguns aspectos, né? O nosso cérebro é plástico e ele aprende, a gente muda, mas então existem várias maneiras, mas o processo de resgate dessa vida humana passa pelo processo de ampliação de consciência. E eu diria que essa consciência passa primeiro pelo reconhecimento de que a situação vivida
não é normal. Ela é uma situação de violência, ela caracteriza uma violação de direitos humanos. Isso não é tão óbvio, porque você citou o fenômeno o que a gente chama de transmissão intergeracional da violência, que é justamente a vivência da violência num lar em que os pais também vieram de lares violentos. A gente sabe por estudos, inclusive estudos da Universidade Federal do Ceará, que esse fenômeno existe e que, de fato, existe uma maior incidência de violência doméstica familiar em lares em que um dos pais passaram por essa experiência em seus lares de origem. Então, mas é possível por um processo de conscientização, por um processo de resgate que passa pela compreensão do que é a violência, a capacidade de nomear o que se viveu, de compreender o trauma vivido, porque aquilo que a gente consegue compreender, a gente consegue trabalhar por meio de terapias específicas, centradas informadas a respeito do estresse pós-traumático, do trauma, né? E que é capaz de cuidar dessa pessoa de tal forma que ela consiga superar os efeitos do trauma e iniciar uma trajetória de vida libertadora e que ressignifica toda a experiência de vida. É possível, é perfeitamente possível. Não digo que seja fácil, não digo que seja indolor, mas é perfeitamente possível. Mas eu diria que é uma tarefa melhor alcançada coletivamente, ou seja, com a ajuda da rede de proteção da mulher, que pode ser formada pelos familiares, que pode ser formada pelos amigos, que pode ser formada pelas comunidades de fé. Então, o que eu diria, por exemplo, para uma mulher ou mesmo uma menina passando por uma situação de violência, tente compreender quem são as pessoas que você pode confiar e se reconectar com essas pessoas. Pode ser uma professora na escola, pode ser... E aí é importante pedir ajuda, porque uma das características desse ciclo de violência que a gente falou é o isolamento da mulher. É a separação da mulher daquelas pessoas que sempre foram vínculos de amizade, de proteção, de acolhimento, que normalmente são família, amigos. É verdade que em alguns casos a violência está na própria família. Então, nesses casos, a gente olha para outros espaços em que é possível encontrar essas figuras de apoio. Pode ser a escola, como eu disse, pode ser a rede de amigos. É muito importante destacar isso, muito importante mesmo. Existe uma pesquisa feita pelo Observatório da Mulher contra a Violência, que é feita pelo Instituto Data Senado, do Senado Federal. É a pesquisa mais longeva e de maior alcance sobre o fenômeno da violência contra a mulher. Ela se chama Pesquisa Nacional da Violência de Gênero, está disponível para qualquer pesquisador numa plataforma que chama-se Mapa Nacional da Violência de Gênero, que é justamente uma parceria entre o Observatório da Violência contra a Mulher do Senado e o Instituto Avon, agora Instituto Natura. Lá a gente vê que a gente pergunta para a mulher que disse sim, que viveu uma situação de violência. A próxima pergunta é: quem você procurou? O que você fez em relação a essa situação de violência? O primeiro item, o mais citado, eu falei com os meus amigos ou os meus familiares. O segundo item mais citado, eu falei com a minha comunidade de fé. E só depois vem os órgãos públicos, a Delegacia da Mulher. Então, antes que o Estado possa atuar, cada um de nós, como cidadão e como ser humano, pode atuar. A gente precisa de todas as pessoas. Todos aqueles, os que são indiferentes, os que acreditam que não tem nada a ver com isso, a gente precisa de vocês também. Não tem ninguém que não tem nada a ver com isso, porque a violência contra uma mulher ou uma menina é uma violência contra a vida humana. E todos nós estamos entrelaçados, né, nessa experiência humana, e o que fere a um de nós, fere a todos nós. E isso independe da classe social, né? Sim, independe da classe social. A violência contra mulheres e meninas é um fenômeno que atinge
todas as classes sociais. Só para citar exemplos assim que são muito discutidos na mídia, a gente viu a ex-esposa do presidente da Argentina vir a público e falar e denunciar a sua experiência de violência. No entanto, é importante observar que a mulher que tem acesso à renda, que tem, digamos, autonomia financeira, ela tem mais recursos para sair dessa situação de violência. Um dos fatores que pode aprisionar uma mulher numa situação de violência, num relacionamento abusivo, é justamente a dependência financeira, além da dependência emocional. Mas, dito isso, não é correto afirmar que a independência financeira ou a abundância de recursos está correlacionada diretamente a uma baixa, a uma queda na incidência de violência. É um assunto instigante. Instigante, é um assunto que nos interpela, né? Nos faz pensar. Exatamente, nos faz pensar, ele nos desafia. É desafiante, é desafiador, nos faz pensar e nos coloca num lugar de não posso julgar, né? Tenho de ouvir para aprender e para saber o que fazer também. Julgar é diferente de refletir. É verdade que nós não devemos julgar a vítima como se ela fosse responsável pela violência que sofre. E a gente tem a tendência cultural de fazer isso. Por exemplo, se você vê uma mulher que é assaltada, a casa dela é assaltada, ou roubam o celular dela, dificilmente essa vítima, seja homem ou mulher, vai ouvir perguntas do tipo, mas por que você usa um celular? Por que você estava com o celular na rua? Por que você passou naquela rua? Dificilmente ela vai ser condenada por ter uma casa ou ter um celular que foi roubado. Agora, uma mulher que sofre violência, ela frequentemente ouve perguntas, mas que roupa você estava usando? E o que você está fazendo lá? Como se houvesse um modelo de roupa ou um endereço que justificasse uma violência. Não há um modo de vida que justifique a violência contra um ser humano. Esse tipo de julgamento não é bem-vindo, não ajuda. Pelo contrário, ele tenta racionalizar algo que não deveria ser racionalizado, algo que deveria ser extinguido, exterminado da nossa experiência humana. No entanto, refletir é importante. Refletir em que termos? Qual o meu papel no enfrentamento? O que isso tem a ver comigo? E essa pergunta vai muito além de será que eu individualmente estou vivendo uma situação de violência? Essa pergunta é importante, mas não é disso que eu estou falando nesse momento. O que eu, como ator social, membro de uma família, colaboradora de uma empresa ou de uma ONG, membro de uma comunidade escolar ou de uma comunidade de fé, qual que é o meu papel para promover a conscientização e para fazer parte de um grande movimento que está sendo convocado pelo Ministério da Mulher de feminicídio zero. O feminicídio é absolutamente indesejável, evitável, não tem razão nenhuma nem justificativa nenhuma para que ocorra. Se todos nós nos imbuirmos dessa missão de construir um país com feminicídio zero, isso é perfeitamente possível. E eu acho que nenhum de nós pode desistir dessa ideia. Aí você também você nos conta sobre ações que nós, enquanto cidadãs, podemos fazer. Sim. Com relação ao trabalho do Instituto de trabalhar a causa por meio do advocacy, como é feito e quais os impactos e resultados? Advocacy é extremamente importante, né? Esse trabalho de estabelecer diálogos e esforços de colaboração com os entes públicos que, em última análise, têm um papel determinante nas respostas do Estado a problemas como a atenção ao câncer de mama e a violência contra mulheres e meninos. Entendendo isso, o Instituto faz um trabalho intencional e permanente de produzir dados confiáveis, oficiais. O Mapa Nacional da Violência de Gênero é um exemplo desse esforço, para que o gestor público, o legislador, possa propor
novas leis ou novas políticas amparado em dados, amparado em evidências, para que o gestor público possa fazer escolhas assertivas e efetivas para a causa, é absolutamente necessário que ele esteja amparado por evidências de qualidade e pela demanda social, pelo clamor social. E aí, de novo, cada um de nós tem um papel. Então, o Instituto atua tanto para produzir essas evidências de forma segmentada, de forma longitudinal, mostrando a evolução do fenômeno em seus diferentes recortes ao longo do tempo, de forma integrada, ou seja, buscando dados do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, do sistema de saúde, para colocando tudo isso junto, munir o gestor público e os legisladores com as evidências necessárias para que eles iluminem o problema e proponham soluções. Outra forma importante, as ONGs têm a licença para inovar, não é só licença para inovar, elas têm a missão de inovar, porque nós não trabalhamos, digamos, movidos pelo desejo de conquistar votos, e também nós não trabalhamos para gerar lucro. Portanto, a gente tem uma licença especial para inovar na busca de soluções que são forjadas ali, como a gente diz, no território, ou seja, por quem vive o problema e que, portanto, tem ideias muito valorosas em como endereçar esse problema. Vou te dar um exemplo de um desses trabalhos de advocacy que o Instituto Avon fez e agora o Instituto Natura, tendo abraçado as causas da mulher, leva em frente. É uma tecnologia social que a gente chama de navegação de pacientes. Ora, é fato conhecido que as barreiras enfrentadas por uma mulher acometida pelo câncer de mama são muitas vezes de origem social e psicológica e não apenas clínica. Porque imagine uma mulher SUS dependente, ela depende dos serviços do SUS, ela precisa ter um diagnóstico rápido, assertivo e um início de tratamento igualmente rápido e assertivo. Só que ela tem que percorrer uma jornada pela atenção primária, a atenção secundária, que vai fazer o diagnóstico, e a atenção terciária, onde ela vai fazer os tratamentos. Como navegar por esses equipamentos? Como fazer isso no menor tempo possível, para que, de fato, o câncer não tenha tempo de evoluir, para que ela consiga ter maiores chances de um desfecho positivo. E isso depende do tempo do tratamento, da agilidade do tratamento. Ora, essa mulher precisa conhecer os seus direitos, conhecer o funcionamento da rede, né, de serviço de saúde pública, ter alguém que a acompanhe, que ajude na marcação dos exames, que não a deixe desistir, que a acompanhe, que pegue na mão dessa mulher nessa jornada de diagnóstico e tratamento. Esse é o trabalho daquela mulher que a gente chama de navegadora de pacientes. Uma navegadora de pacientes, se bem treinada, bem instrumentalizada, ela pode navegar até 400 mulheres. E o Instituto trouxe essa tecnologia social para o Brasil por meio do trabalho da doutora Sandra Joia, que tomou contato com essa tecnologia social nos Estados Unidos. Fizemos e financiamos e implementamos por meio da doutora Sandra Joia um projeto assim no município de São José do Meriti, no Rio de Janeiro. Os resultados foram muito positivos, muito evidentes. Quando a gente entrou no território, o percentual de cumprimento da lei dos 60 dias, que é essa lei que preconiza que toda mulher brasileira, uma vez tendo confirmação de um diagnóstico de câncer de mama, tem direito a tratamento em não mais do que 60 dias, o índice de cumprimento da lei era inferior a 30% naquele município, antes da gente entrar com essa tecnologia. Pós-intervenção, esse índice saltou para mais de 80%. Essas evidências foram subsídios para um projeto de lei que o Instituto Avon propôs ao Congresso Nacional, a senadora Tereza Neumann. Ela fez a proposta desse projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, no Senado, voltou para o Congresso em 10 meses e tornou-se um direito de toda a mulher brasileira e criou o arcabouço legislativo para que a gente ampliasse os nossos investimentos justamente nessa tecnologia social, tendo criado, por exemplo, em parceria com o Hospital Albert Einstein, uma escola de navegadores de pacientes disponível para os profissionais do SUS, para que a gente consiga criar essas avenidas que olham para a mulher
que colocam a paciente no centro, que compreendam não só as características físicas dela para os aspectos clínicos do tratamento ou cirúrgicos, mas que olhem também para essa mulher como uma cidadã que tem suas dificuldades, seja com o transporte público, mas também que tem direitos. Por exemplo, toda mulher, todo paciente oncológico tem direito a transporte público gratuito. Talvez ela não saiba disso. E se a enfermeira navegadora não falar, ela vai continuar não sabendo. Que ajude essa mulher a marcar as consultas no tempo necessário para que esse tratamento, essa jornada tenha agilidade e um desfecho positivo. Esse é um exemplo, por exemplo, de um trabalho, desculpa a redundância, um exemplo, por exemplo, de uma frente de advocacy que o Instituto leva adiante, sabendo que ela tem um efeito muito transformador na atenção ao câncer de mama. Você comentou com a gente, antes de contar esse caso maravilhoso, que as ONGs, as OSCs têm o poder e a necessidade de inovação. Sim. Você já está na direção executiva do Instituto há um tempo, então eu vou aproveitar esse seu know-how de conhecimento e fazer algumas perguntas direcionadas para o gestor ou para a gestora de pequenas e médias organizações. Tá. Vamos começar pela comunicação. Com relação a comunicar bem o trabalho que eles desenvolvem, quais as suas dicas para eles? Em primeiro lugar, eu diria, coloque a comunicação no centro. Ela é uma tarefa de primeira importância. Porque a comunicação, digamos assim, é o oxigênio da credibilidade da ONG. Qualquer que seja o porte dessa ONG. É por meio da comunicação, da verdade bem contada. E aqui vamos caracterizar a comunicação, né? Porque convém no momento que a gente vive, dentro de um esforço tão grande de desinformação, que é o ambiente que a gente vive, em que parece que a nossa sociedade tem enfrentado a tarefa de acreditar que é possível chegarmos à verdade juntos. Eu diria, invista na comunicação, entendendo a disciplina da comunicação como a tarefa de contar a verdade de uma forma compreensível, verificável. Esse é o oxigênio da credibilidade. E toda organização social precisa da credibilidade para existir, porque credibilidade e legitimidade são a licença para entrar na arena da transformação social. Então, eu diria, encontre uma linguagem de números, dados, evidências que façam sentido para os seus públicos de relacionamento, de tal forma que você consiga explicar com clareza cristalina e objetividade qual a sua visão de transformação social, a quem interessa, como isso será monitorado ao longo do tempo e qual o objetivo final da sua organização. Isso é algo que a gente tem, inclusive, aprendido bastante nessa integração com o Instituto Natura, né? O Instituto Natura, que é presidido pelo Davi Saad, ele tem um trabalho muito bem feito de criação dessa linguagem comum, objetivos finalísticos que sejam fáceis de compreender para qualquer um, fáceis de monitorar, monitorados com frequência, de tal forma que a gente tenha, ao mesmo tempo, um parâmetro para corrigir, aperfeiçoar as nossas intervenções, mas ao mesmo tempo algo que nos aponte como ecossistema para um norte comum. E aí eu queria também já entrar numa outra dica que eu daria para o gestor da organização social. Trabalhe dentro da noção de um ecossistema. Uma vez, Débora, eu ouvi uma entrevista escrita da Melinda Gates, que é investidora da fundação mais bem financiada do mundo, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. E aí eles falaram, as nossas intervenções são uma gota no oceano. E aí eu parei para pensar, peraí um pouquinho, se a fundação mais rica do mundo tem plena consciência de que ela é uma gota no oceano, quem sou eu aqui no meu instituto para pensar que eu tenho recursos para promover uma mudança social que
que trabalhe com problemas complexos e sistêmicos. Então, sem trabalhar dentro de um ecossistema, dentro de uma rede de colaboração, as chances de conseguir imprimir uma mudança social verificável, crível, é muito difícil. Então, aí também a comunicação é importante, porque até para encontrar esse ecossistema de investidores que trabalham irmanados na mesma missão, é importante entrar num acordo sobre o que a gente quer alcançar juntos, qual que é a nossa visão de sucesso, quais são os nossos indicadores. Então, eu diria, comunicação clara, engajadora, também não adianta, né? Porque a gente tem que falar com os nossos públicos de interesse, e o principal público de interesse é a pessoa beneficiada. E para a gente beneficiar uma pessoa, seja numa causa social, é importante que ela nos encontre nesse espaço em que a gente ajuda a trazer apoio, mas que ela entra como autor da própria vida, né? Como vocês fazem na educação. Então, engajadora, inspiradora, clara, crível. Essa é a comunicação. E, ao mesmo tempo, o pensamento em ecossistema. Encontrar quais são as organizações que têm um propósito comum ou convergente com o seu. Encontrar e dar trabalho, e é preciso tempo, e é preciso persistência, encontrar uma linguagem comum para vocês, para a pessoa beneficiada e para os investidores sociais, de tal forma que a gente consiga alavancar recursos para fazer o avanço das causas. Mas aí as suas dicas foram para além da comunicação, foram de governança, gestão, captação de recursos também. Também, né? Governança é importante, né? Governança é importante. Você lembra que eu falei do Acolhe, que é esse programa que hoje está em 23 estados brasileiros? Ele é feito com mais de um investidor, né? A Accor Hotéis é nosso parceiro nesse projeto. Para que essa parceria, e tem sido uma experiência enriquecedora para ambas as partes, mas para que tenha sido assim, a gente dedicou muito tempo a construir, com o auxílio do IDES, uma estrutura de governança, um comitê gestor, métricas que a gente discute. E esse comitê gestor é uma instância de aprimoramento do programa, de análise, de reflexão, de prestação de contas, tudo isso para que o programa seja um programa transformador e que, portanto, seja capaz de atrair investidores por meio da sua capacidade reconhecida de promover transformação social. Quando você fala isso, você cita grandes instituições que já estão trabalhando há muito tempo, já são capacitadas, profissionalizadas, têm acessos também, isso também é muito importante. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que estão começando por meio de movimentos sociais, de uma ação pontual ou formalizadas, mas de pequeno porte, qual o teu olhar para elas ou as suas dicas para que elas possam chegar ao nível de Instituto Natura, Avon, a acessar IDES, por exemplo? Entendi. Para essas organizações, eu ficaria muito atenta aos editais. Existem muitos editais voltados exatamente ao fomento das lideranças comunitárias, reconhecimento, capacitação dessas lideranças para que elas consigam avançar. Então, eu faria um sério trabalho de pesquisa de quais são os editais, o que eles buscam, o que eles pedem como requisito e também essa comunicação, essa articulação com outras organizações que já estão um passo, que não sejam 10 passos, mas um passo além delas para ver o que foi importante para esse amadurecimento, para essa capacitação. Muito importante, retomando o que você disse também, que ela seja reconhecida no território em que ela está. Sim, essa é a fonte e a chave da legitimidade. Tudo o que uma organização social, digamos, nascente ou jovem ou incipiente tem, e que ninguém tem, ninguém tem como ela, é essa capacidade de inovação que vem da legitimidade, que é viver os problemas e, portanto, estar nessa posição em que ela é a maior autoridade em relação ao que pode funcionar para resolver aquele problema. É essa autoridade que vem de quem vivencia os desafios que elas têm
e que são a fonte de legitimidade para elas buscarem recursos. Eu disse para você que nós iríamos aprender bastante com essa entrevista e eu tenho certeza que você aprendeu, porque eu estou aqui só ouvindo, só absorvendo e aprendendo bastante com a Daniela. Infelizmente o nosso tempo, né, ele está se esgotando, mas eu te peço um último favor aqui para que você deixe as suas considerações finais. Débora, quero te agradecer por esse convite, é um prazer falar com você. As minhas considerações finais são, eu quero deixar um convite para todos nós reservarmos um espaço da nossa consciência, dos nossos esforços diários, para encontrar essas oportunidades de se engajar em causas sociais que contribuem para um mundo em que vale a pena viver, um mundo mais justo, próspero e sustentável e solidário, que é como a gente disse no Instituto Natura. Nós encontramos esse caminho por meio da beleza, por meio da educação, por meio do investimento nas mulheres, mas cada um de nós tem um espaço de influência que é só nosso. E o meu convite é descobrir esse espaço de influência e de agenciamento é a aventura de uma vida. Não desista disso nunca. Obrigada de coração. Obrigada mesmo. Obrigada, Débora. E eu gostaria de agradecer você também, que está conosco desde o começo da entrevista, e já te faço um convite para que você nos acompanhe nas próximas também. Um abraço e obrigada, e até lá!